Shalom, hoje falaremos a respeito de como vencer a ansiedade. Eu convido você a prestar bastante atenção, permanecer ligado, porque eu tenho certeza que através dessa palavra você vai ser grandemente abençoado. Eu quero começar dizendo que toda ansiedade ela tem um fundo, um porquê dela existir. E a razão mais simples para a existência da ansiedade está no fato de que necessidades nossas não foram supridas como nós gostaríamos que tivessem sido supridas e também no tempo em que nós esperávamos que elas fossem supridas. Assim que a ansiedade ela pode aparecer em algumas áreas da nossa vida, e eu quero aqui citar alguma delas. Por exemplo, a ansiedade ela pode surgir na fase do afeto, do aspecto emocional, físico, material e espiritual. Ou seja, quando nós temos necessidades do lado afetivo e essa necessidade não é suprida e nós esperamos por muito que ela seja suprida, acaba nos trazendo uma grande ansiedade. A mesma coisa do lado emocional, o lado espiritual e o lado material. Quem é que nunca ficou ansioso, ainda que tenha sido uma única vez na vida, mas ficou? Exemplo, quando você estava se preparando para tirar sua carteira de habilitação, se é que você já passou por isso, eu posso te assegurar que você ficou ansioso. Quando você fez a prova do vestibular, quando estava para chegar o primeiro filho, o casamento, aquela entrevista de emprego, surgiu dentro de você aquela ansiedade, aquela expectativa de que essa necessidade ela fosse suprida logo. Agora, me responda, ou melhor, responda para você mesmo. O que aconteceu com o fato de você estar ansioso? O que mudou diante da sua ansiedade? Ou melhor, onde foi parar a tua ansiedade? Bem, eu imagino que, de repente, você esqueceu de continuar ansioso, ou seja, você se tranquilizou, se relaxou, e aquele sentimento passou, foi embora, e de repente você nem se lembrava mais de que estivera ansioso. Ou de repente aquela ansiedade que tinha sido provocada por uma necessidade afetiva, emocional, material ou espiritual, ela foi suprida, então passou. Então o ponto básico é: toda ansiedade ela vai passar. Mas até ela passar nós precisamos ser instruídos em como conviver com a ansiedade, superar a ansiedade, vencer a ansiedade. Eu quero te dizer que duas coisas podem acontecer. Ou você vence a ansiedade, ou você se afoga na ansiedade. E eu quero então trazer para você alguns conselhos práticos tirados das Escrituras que vão te auxiliar nessa situação de vencer a ansiedade. Jesus Cristo falou em como vencer e como conviver com a ansiedade. O apóstolo Paulo também falou e Pedro também falou. Então, eu vou citar esses três personagens da Bíblia e eu espero que você acolha esses conselhos extraídos da palavra de Deus, conselhos que foram dados tanto por Jesus, quanto por Paulo e quanto por Pedro, que você os aplique na sua vida e assim você vai vencer a ansiedade com toda certeza. O primeiro exemplo nós encontramos em Mateus capítulo 6. Jesus Cristo diz: não andeis preocupados com coisa alguma, ou seja, não andeis ansiosos por coisa alguma. Depois, um segundo exemplo que nós temos, vem do próprio Jesus Cristo, que está em Mateus 11, 28, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Essa palavra sobrecarregado nós podemos trocá-la por ansioso. Vinde a mim vós que estáis cansados e ansiosos. O apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, ele diz:
não andeis ansiosos por coisa alguma. E o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Interessante é que, quando nós paramos para analisar os pontos onde esses conselhos eles foram dados, foram mencionados, nós vamos observar que eles foram dados focando exatamente naquilo que eu disse antes. Ou seja, a ansiedade é fruto de uma necessidade que nós esperamos muito que venha a ser suprida. Muitas das vezes da maneira como nós queremos e no tempo que nós queremos, o que nem sempre acontece. Então vamos ver o que Jesus disse acerca da ansiedade. Vocês lembram o que eu disse lá? Em Mateus capítulo 6, Jesus disse: não andeis ansiosos. Pois bem, Jesus deu um conselho muito simples. Ele disse para os seus ouvintes o seguinte: parem tudo que vocês estão fazendo, vão agora para um lugar onde vocês possam estar tranquilos, e lá onde vocês estiverem, observem a natureza. Olhem para as flores, e ele foi mais específico dizendo: olhe para os lírios, e veja como os lírios se vestem, pois nem mesmo Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como um deles. Depois ele aconselha os seus ouvintes a olharem, a observarem os pássaros. E ele diz: observem que os pássaros, eles nem semeiam e nem cegam. E no entanto, nenhum deles morre de fome. E ele diz por quê? Porque Deus é quem veste o lírio do campo e Deus é quem cuida dos pássaros. E será que Deus não cuidaria de você? Em Mateus 11, 28, ele volta a abordar essa mesma questão. E isso então nos faz ver que a ansiedade é uma coisa cotidiana na vida das pessoas. Na verdade, você não vai ter como evitar o não ficar ansioso. A ansiedade, ela vai aparecer sim em algum momento da sua vida, mas se você souber como conviver com a ansiedade, você vai superá-la e ela não vai te levar para uma situação mais crítica, uma situação mais difícil, onde você de repente vai se sentir assim, de fato, no fundo do poço e sem nenhuma esperança. Em Mateus 11, 28, então, voltando, Jesus Cristo ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e ansiosos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e ansiosos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo ele é suave. Eu acho que esse conselho de Jesus, ele merece ser levado a sério, você não pensa? Afinal de contas, eu tenho certeza que você, diante dessa palavra, deve ter observado que ela não saiu da boca de uma pessoa qualquer, mas saiu da boca do Filho de Deus, aquele que te ama e que sempre vai te amar e que quer o melhor para a tua vida. Mas vamos falar um pouquinho acerca de Paulo. Paulo escrevendo aos Filipenses, conforme eu falei, no capítulo de número 4, então ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Sim, mas o que eu faço então com a ansiedade que de repente surgiu? E Paulo então ele traz o conselho: antes sejam as tuas necessidades conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Orar é falar com Deus. Depois que você colocar diante de Deus aquilo que está te causando, te trazendo ansiedade, qualquer coisa que esteja te deixando preocupado, então você vai dar graças a Deus, porque a solução vai chegar e ela não vai demorar. Mas você precisa tomar uma atitude com relação a isso. Indo agora para Pedro, o apóstolo, na sua primeira epístola, ele diz: lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele é que tem cuidado de vós. Eu quero dizer para você que quando a ansiedade surgir na tua vida, você não precisa se assustar e pensar que é o fim. Eu quero te dizer que há uma solução, há uma saída. Mas você precisa tomar uma posição de confiar. Confiar primeiro em Deus, porque Deus é aquele que é o sustentador de toda a vida humana. Assim como Deus cuida dos lírios do campo, assim como Ele cuida dos pássaros que estão a voar no ar, Deus cuida também da tua vida. Por isso Paulo disse,
Sejam as vossas necessidades conhecidas diante de Deus por meio da oração. E o apóstolo Pedro então disse, olha, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Você observa no texto de Pedro que ele não diz bem ansiedade, ele diz necessidades. Mas é aquilo que eu disse, toda ansiedade é fruto de uma necessidade. E Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então o meu conselho é, você não precisa se afogar na ansiedade, você não precisa ser consumido pela ansiedade. Hoje mesmo você pode se levantar por dentro, tomar uma posição de confiança, porque com certeza você vai vencer essa ansiedade que está no seu coração. Deus tem o melhor para a tua vida, Ele já está trabalhando em seu favor, e hoje mesmo, se você disser, eu vou descansar, eu vou relaxar, sim, pare tudo que você está fazendo. Como é difícil para nós, muitas das vezes, pararmos, mas é necessário, muitas das vezes, pararmos um pouco. E uma segunda coisa, ouvir. Como é difícil para nós pararmos e ouvirmos. E você sabia que há segurança na multidão de conselhos? Então, né, nesse vídeo, você está recebendo uma palavra e você está recebendo também um conselho. Acate esse conselho, porque você vai com certeza sair dessa situação, você vai superar essa situação e você vai ver que essa ansiedade ela vai passar, você vai vencê-la e ela não vai derrotar você. Shalom, até o nosso próximo vídeo.